A paz do Senhor Jesus, querido irmão, querida irmã, você, todos os nossos amigos que nos acompanham. Que bom ter mais uma vez você conosco. Vai ser mais uma EBD Ágape. E aí você encontra vários episódios no nosso canal, o canal da igreja, né? youtube.com/Ministério Apostólico Ágape. Lá você vai ter muitas playlists, cada uma de um ministério e muito material para você se alimentar, tá bom? Eu estou aqui mais uma vez com meu irmão Breno. Bom dia, gente! Tudo bom? Mais um dia aqui na presença do Senhor, aprendendo, buscando para poder ter mais e mais vida de Deus. Hoje vamos continuar com o estudo de Ezequiel. Abra o seu coração e estamos aqui para aprender juntos. Glória a Deus, é isso aí. Antes de entrarmos para a ministração, como sempre fazemos, vamos orar. Deus Pai maravilhoso, muito obrigado porque tivemos aqui mais uma vez a oportunidade de falarmos da Tua Palavra, de recebermos mais de Ti através da Tua Palavra, do Teu Santo Espírito, e podermos ver mais do Teu Filho, nosso irmão mais velho, nosso Redentor, Jesus Cristo, através dessas revelações maravilhosas na Tua Palavra, ainda aqui na primeira aliança, mas o Senhor já se mostrando a todo tempo que a Bíblia é uma só e fala o tempo todo da mesma coisa. Muito obrigado, Senhor, por esse entendimento, por nos revelar Jesus a todo tempo. Oh, Deus Pai maravilhoso, que o Senhor esteja conduzindo cada um dos irmãos que nos ouvem, aquelas pessoas que são alvos de oração desses irmãos, que o Senhor também os alcance com a sua infinita misericórdia, e aquilo que tem sido ministrado aqui, que seja expandido para cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Brenão, vamos ler o capítulo 34 de Ezequiel? Vamos lá. Ezequiel 34. Veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor. Ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso, elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Elas foram dispersas por toda a terra e ninguém se preocupou com elas nem as procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens, e uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano Senhor: estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentar o rebanho, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e ele não lhes servirá mais de comida. Porque assim diz o soberano Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas, e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta de minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens e de trevas. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra. E as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Tomarei conta delas numa boa pastagem, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali se alimentarão num rico pasto, nos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas, e as farei deitar-se, palavra do soberano Senhor. Procurarei as perdidas, e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a ferida, e fortalecerei a fraca. Mas a rebelde forte, eu a destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Quanto a você, meu rebanho, assim diz o soberano Senhor: julgarei entre uma ovelha e outra, e entre carneiros e bodes. Não lhes basta comer em boa pastagem? Deverão também pisotear o restante da pastagem? Não lhes basta beber em água límpida?
deverão também lamear o restante com os pés? Deverá o meu rebanho alimentar-se daquilo que vocês pisotearam e beber daquilo que vocês enlamearam com os pés? Por isso assim diz o soberano Senhor a eles: Vejam, eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a magra, pois vocês forçaram passagem com o corpo e com o ombro, empurrando todas as ovelhas fracas com os chifres até expulsá-las. Eu salvarei o meu rebanho, e elas não serão mais saqueadas. Julgarei entre uma ovelha e outra. Porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será o líder no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Farei uma aliança de paz com elas, e deixarei a terra livre de animais selvagens, para que possam com segurança viver no deserto e dormir nas florestas. Eu as abençoarei e abençoarei os lugares em torno da minha colina. Na estação própria farei descer chuva, haverá chuvas de bênçãos. As árvores do campo produzirão seu fruto e a terra produzirá sua safra. O povo estará seguro na terra. Eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as cangas de seu jugo e livrá-los das mãos daqueles que os escravizaram. Eles não serão mais saqueados pelas nações, nem os animais selvagens os devorarão. Viverão em segurança, e ninguém lhes causará medo. Eu lhes darei uma terra famosa por suas colheitas, e eles não serão mais vítimas de fome na terra, nem carregarão a zombaria das nações. Então, eles saberão que eu, o Senhor, o seu Deus, estou com eles, e que eles, a nação de Israel, são meu povo. Palavra do soberano Senhor. Vocês, minhas ovelhas, ovelhas da minha pastagem, são o meu povo, e eu sou o Deus de vocês. Palavra do soberano Senhor. Glória a Deus, que bênção. A palavra de alerta é uma bênção, uma palavra de exortação é uma bênção. Bênção não pode ser só aquilo que a gente tem como bom aos nossos ouvidos, aos nossos corações, e a gente vai ver isso aqui no livro de Ezequiel ainda hoje. Breno ministrou perfeitamente o capítulo 33, dentro daquele momento, né, que tínhamos ali, daquele tempo. Mas, quando a gente vai olhar aqui o capítulo 33, no verso 32 e 33, que é o final do capítulo, você vai ver que o 34 é continuidade do 33. Por exemplo, vamos ler aqui. Ezequiel 33, verso 32. E eis que tu serás para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave e que bem tange, porque ouvem as suas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, eis que está para vir, observe, eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Aí veio o 34. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, tal, 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 a gente vai voltar aqui depois. Então você veja que o 34 não é uma passagem que começa depois que o profeta se desloca para algum lugar, depois que um fato novo ocorre. Não, é continuidade do 33, continuidade da revelação que Deus está trazendo. Essa revelação, ela começa falando, né, no 33, do ofício do profeta, o que deve fazer o profeta. E o profeta não apenas aquele que é levantado com um ofício congregacional de profeta, mas um homem e uma mulher de Deus. Aí eu quero te convidar para voltar aqui no capítulo 33, no verso 13, vou ler. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Só um parêntese aqui. Paulo vai falar para nós, salvo engano, lá em Efésios, que ele diz que o Espírito Santo é nosso penhor. Penhor é aquilo que é dado em garantia, ok? Então, o ímpio, quando ele restitui o penhor, ou seja, quando ele retorna de volta a garantia que havia sido dada, pagando o furtado, então ele está praticando uma obra de arrependimento. E a palavra nos diz que certamente ele viverá. Verso 17.
ainda no capítulo 33. Todavia, os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto, desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade, fazendo juízo e justiça, ele viverá por isso mesmo. E aí você observa que Deus está mostrando a diferença, o caminho da retidão e do arrependimento, porque nem sempre a gente vai caminhar em retidão, né? Acidentes no caminho acontecem. O importante é que haja o arrependimento. Você volta e viverá por esse arrependimento, por essa restituição que você vai fazer. E aí vem lá o verso 23, né? Que é Deus falando. Diz: então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, verso 24, ainda no capítulo 33. Filho do homem, os moradores desses lugares desertos da terra de Israel falam, dizendo: Abraão era um só e possuiu esta terra. Mas nós somos muitos. Esta terra nos foi dada em possessão. Dize-lhes, portanto, assim diz o Senhor Jeová: com sangue comeis e levantais os olhos para os vossos ídolos e derramais sangue e possuireis essa terra? Vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominação e contamina cada um a mulher do seu próximo e possuireis essa terra? Assim lhe dirás, assim disse o Senhor Jeová: vivo eu, que os que estiverem em lugares desertos cairão à espada, e o que estiver sobre a face do campo o entregarei à fera, para que o coma. E os que estiverem em lugares fortes e cavernas morrerão de pestilência. Não escapará ninguém, porque eles colherão o resultado dos seus atos. E não adianta clamar, né, serem filhos de Abraão, como diz aqui, para que gozem da herança em Abraão, porque essa herança em Abraão, ela requer um processo, não é apenas dizer nasci filho de Abraão, não importa o que eu fizer, eu vou morrer filho de Abraão. Então, o crente, salvo uma vez, será salvo para sempre? Não. Filho de crente é herdeiro de Jesus? Não. Cada um responde por si e pela sua caminhada, ok? Então, fique atento à sua caminhada, o que você tem feito em sua casa, porque este ambiente aqui de Ezequiel 33, ainda na primeira aliança, já está falando para nós hoje, tá bom? Vamos lá. E aí vem, né, o verso 32, como eu tinha lido, dizendo: e eis que tu é para eles como uma canção de amores. Ou seja, é como se fosse um livro poético, uma literatura de ficção, uma coisa de que, sabe, é boa para ouvir, traz esperança e tal, mas assim, não é para ele. Então, por isso que a palavra diz assim, é como uma canção de amores. Canção que tem voz suave e que bem tange, porque ouvem as suas palavras, mas não as põem por obra. Eles estão presos ainda ao fato de que um dia nasceram da linhagem de Abraão. E não é assim. E por que não é assim, pastor? Ora, o sangue de Abraão não tinha poder para nos reconectar e nos livrar dessa natureza caída. Ok? O sangue de Abraão não tinha poder para nos reconectar ao Deus Pai Criador. Por isso, nós não podemos clamar por Abraão. Abraão é o pai da fé, Abraão, amigo de Deus, um exemplo de homem, né, usado em Deus, mas o sangue de Abraão não tem poder para nos reconectar com Deus. Por isso, eles, vamos dizer assim, ficaram tolhidos desse entendimento, porque ignoraram o que Deus tinha escrito e colocaram Abraão no lugar equivocado. Vamos lá, isso é para outro momento, mas faz parte falar disso agora, para então a gente entrar no capítulo 34. Brenão, você tem algo a trazer para nós? Vai lá. Amém. É muito interessante isso, a gente ir aprendendo sobre Deus com aquilo que Deus fala. Quando a gente se coloca diante da Bíblia, abre o nosso coração, abre os nossos ouvidos, a gente percebe que Deus ele pode ser diferente daquilo que a gente aprendeu, né? E que a gente tem essa capacidade e essa humildade de falar assim, não, isso aqui é Deus falando,
E eu preciso aprender o que Deus está falando, não porque é o pastor e mestre Guilherme que está dizendo, não porque sou eu que estou falando, mas porque o próprio Deus deixou registrado na Bíblia. E você vê como é que é interessante essa questão, a nossa conduta, a nossa caminhada, como disse o pastor e mestre Guilherme, é o que interessa para Deus, né? Que a gente não pode se basear, né, confiar no que já fizemos para poder errar hoje. A gente não cria uma montanha de crédito, né, um crédito de santidade e começa a gastar esse crédito. O próprio Deus ele fala que quem é justo continue justo e que seja avaliado a sua conduta e que ele não confie na sua justiça anterior, não como se estivéssemos aproveitando de Deus, mas porque sabemos que a santidade é o melhor caminho que existe para vivermos. Deus nos fez para isso, né? Então, quando a gente pergunta, o próprio povo no Ezequiel 33 faz a pergunta: o caminho do Senhor não é justo. E o Senhor responde: não, Israel, observe, é o caminho de vocês que não é justo. A gente não tem a questão da santidade, a nossa conduta com Deus, como uma questão de troca, como algo que a gente coloca num banco e vai gastando para fazer coisas erradas. Não. Deus nos fez as imagem e semelhança dele. E essa imagem e semelhança de Deus é de um Deus santo, é de um Deus fiel, é de um Deus cujo caráter não muda. O caráter de Deus não muda. O método dele pode mudar exatamente porque o caráter dele não muda. Ele continua santo, ele continua fiel, ele continua julgando, ele continua nos proporcionando oportunidades de recebê-lo e de ter uma vida maravilhosa. Então, que isso fique no nosso coração, essa questão de que fui salvo uma vez e estou salvo para sempre. Que a gente possa receber essas duas palavras, né? De que precisamos de conserto sim, e que esse texto de Ezequiel 33 também diz que o tempo da salvação é hoje. Então, se você mudar a sua conduta, se você disser sim para Deus, ainda com erro, Deus está disponível. Se algo está na sua cabeça ou na sua mente, a vontade de ser transformado, diga sim. Não fique se prendendo. Da mesma forma que você não deve confiar naquilo que você já fez de justiça, não aceite a condenação do inimigo, dizendo que você não pode ter uma vida transformada. Porque no capítulo de Ezequiel 33, a gente vê tantas vezes Deus falando: mude, mude. E se você mudar, eu vou levar em consideração o que você fez agora. Glória a Deus. É isso mesmo, Breno. É isso mesmo. O tempo de Deus é agora. Para mim, para você que nos ouve, para tudo aquilo que a gente precisa mudar em nossas vidas. Então, o capítulo 33 traz, né, caminhada do profeta, como deve ser, traz a realidade do povo como está. Aí a gente entra no 34. No 34, que Breno acabou de ler, a gente vai ver que até o verso 10, ele está falando sobre um povo que não está aliançado com ele. Veja, por exemplo, o verso 3, 34, 3. Comeis a gordura e vos vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Ou seja, você só quer tirar, você lá, né, os pastores infiéis, só querem usufruir sem investir. Isso é usurpação. Você está tirando de onde não colocou, apesar de que em Deus, né, até tem um determinado momento que a Bíblia fala sobre isso, né? Você tira de onde não colocou, mas ali falando sobre a graça de Deus. Tem algo que nós temos que fazer em Deus, né, como portais eternos, como ministros de Deus, como instrumentos de Deus, e que é a nossa contribuição para o reino, é o crescimento do reino na terra, a expansão do reino na terra para conquistar novas pessoas. E era isso que esse povo, que esses líderes não faziam e queriam apenas usurpar, dizendo: somos filhos de Abraão. Aí vem lá o verso 10, né? 34, 10. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão. E eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos. E levarei as minhas ovelhas da sua boca e lhes não servirão mais de pasto. Os homens perderão o governo de si mesmo, porque não fizeram a vontade de Deus. Isso é muito sério. E é a Bíblia que está sendo lida aqui agora, é o livro mais vendido no mundo, mais traduzido no mundo, e não muda. Ainda que tenha gente, mas muda, porque uma tradução, uma coisa ou outra, tá bom. Pode mudar uma palavra ou outra, uma expressão ou outra, mas se você for olhar na essência, se você for buscar o original que ainda está disponível, não muda. E o espírito também não muda. E ainda que mude uma expressão por causa de uma questão linguística,
o Espírito é o mesmo e ele fala uma única língua. Então, queridos, essa palavra é para nós. Vamos fazer a vontade de Deus para nós, aquilo que ele nos comissionou, porque caso não façamos, chegará um momento em que não governaremos nem a nós mesmos. Imagine. E aí vem o verso 11, aonde Deus volta a falar daqueles que são ovelhas suas. E ele vem dizendo, né? Porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. E ele vem falando até o final do capítulo. O que eu quero dizer para vocês hoje, olhando para o capítulo 34, é que existe aqui um paralelo. Assim como no 33, né? Fala primeiro da postura do homem de Deus e depois da postura dos que não são homem de Deus. Aí no 34 ele vem dizendo as consequências desses que não são homem de Deus e não fazem a vontade de Deus. E a partir do verso 11, aqueles que fazem a vontade de Deus são suas ovelhas, são seu povo, o que acontecerá? E Deus diz que ele mesmo apacentará. Uma bênção, né, gente? A palavra de Deus sempre nos surpreende e faz a gente aprender mais e mais de quem é Deus. Vamos dar uma paradinha agora no estudo de Ezequiel 34. Já aconselho você a estudar, a meditar em todo o capítulo. E no próximo episódio a gente continua comentando e discutindo e falando daquilo que Deus revelou a cada um de nós, tá bom? Um grande abraço, até o próximo episódio.